Primeira leitura. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, de fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. A pregação a respeito da cruz é uma insensatez para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, ela é poder de Deus. Com efeito, está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o mestre da lei? Onde o questionar deste mundo? Acaso Deus não mostrou a insensatez da sabedoria do mundo? De fato, na manifestação da sabedoria de Deus, o mundo não chegou a conhecer Deus por meio da sabedoria. Por isso, Deus ouve por bem salvar os que creem por meio da insensatez da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Paulo fala de uma sabedoria humana, avessa às coisas de Deus pela má compreensão e pelo papel reducionista que assume. Não se trata da busca pela verdade, pelo conhecimento e crescimento do ser humano, que são buscas legítimas, mas por sabedoria aqui se reduzem as retóricas especulativas que adornam e enganam, que distraem e dissipam e que afastam da busca de Deus. Por meio desse falatório vazio, tenta-se esvaziar o testemunho da cruz, e isso não é aceitável. Do ponto de vista dessa sabedoria superficial, o testemunho cristão é loucura. A cruz é loucura. A própria sabedoria de Deus soa como loucura. Os judeus querem sinais para crerem, milagres que garantam a veracidade. Os gregos querem essa doutrina que lhes seja satisfatória para a inteligência ávida por demais. Tudo isso não é condenável de per si, mas quando se tornam único critério para se tornar cristão, afastam a cruz como testemunho, beiram a idolatria porque colocam a segurança nessas coisas e não em Deus. Por isso, Deus escolhe servir-se da loucura da pregação para acolher os que creem. A cruz se mostra o contrário do que os judeus e gregos esperavam. Em lugar da glória e do poder, derrota e humildade. Loucura ao invés de sabedoria rebuscada. Mas em uma visão de fé, a cruz não só supera essas expectativas, como transforma a própria espera. É sabedoria, vitória e poder de um Deus que, acima de tudo, pronto de entregar a si mesmo por esse amor. Isso não encontra bases lógicas para justificativas, nem se mostra retoricamente florido. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios,
é loucura.